galera foi dormir satisfeita no sábado à noite após os 3-1 em cima do Sport. Agora é o Ceará, terça-feira lá no Castelão, às 21h30. Como dizia Apolinho Washington Rodrigues, é mais um pau com formiga, né, que o Vasco tem pela frente. Vem ganhando os jogos em casa e perdeu o jogo que fez contra o Corinthians. Tem que buscar uma vitória também. Qual a sua opinião? Comente aí, é super importante. Já já vou mandar aqueles abraços e vou falar do Payet, porque agora eu quero falar de Bob Dinamite. Gente, que coisa bonita foi a homenagem a ele, com o bandeirão, com os familiares do Roberto Dinamite em São Januário, a estátua dele com uma iluminação toda especial. E olha essas imagens que nós estamos mostrando, esses reflexos aí que vem lá do céu, como se falasse com o infinito, com o céu, e Roberto Dinamite com a sua estátua aqui embaixo. De uma criatividade maravilhosa. Parabéns a todos aqueles que pensaram e que realizaram essa bonita homenagem a Bob Dinamite. Eu tive o prazer de ver jogar, de conviver com ele no vestiário, ser amigo do Roberto Dinamite, depois dele ter parado com a bola, uma doce figura. Que descanse em paz, nosso querido Roberto Dinamite, e em nome da torcida do Vasco, obrigado por tudo. São tantos Robertos, tantas Robertas por causa do Roberto Dinamite. Alguém me lembrou até, foi o querido Marcelo Viana, falou assim, a galera de hoje que fala Roberto Dinamite, na nossa época a gente só falava Roberto, não tinha Dinamite, era só Roberto. E é legal, eu sou da época só do Roberto. E depois que a galera acrescentou Dinamite, que ficou assim, Roberto ou Roberto Dinamite, eu sou Dinamite, é Roberto, é sinônimo de gols também, tá bom? Gente, deixa eu falar então do Dimitri Payet, porque eu ontem chamei um dirigente do futebol do Vasco e falei assim, vem cá, vamos conversar rapidinho. Fica ou não fica Dimitri Payet? E esse dirigente me disse o seguinte, Wellington, o Payet é importante para a gente, só que dentro hoje da nossa política salarial, o que ele ganha para a nossa realidade hoje é muito. O contrato dele termina no dia 5 de maio. A gente quer a permanência do Payet. E no campo, né? Depois ele faz aquele passe para o Ryan, ele, quando faz uma vitória importante assim, ele aplaude a torcida da social até a arquibancada, volta, um respeito incrível. Ah, Wellington, mas eu gosto do futebol, e ele tem esse futebol. O Vasco hoje tem o Coutinho muito bem, cansa o Coutinho, sai o Coutinho, entra o Payet muito bem. Essa é a realidade. Se você não concorda, comente aí. Não, o Payet não joga nada, o Payet tem que ir embora. Isso aí, cada um tem uma opinião. Então, o Vasco quer a permanência dele, mas não vai pagar o que ele ganha, que é R$1,5 milhão, já é de conhecimento público. Perguntei também, esse problema aí com essa moça aqui no Brasil e tudo, Wellington, esse é problema dele, com a família dele, e olha, tá muito esquisito isso aí. A pessoa falou outras coisas, mas eu não vou entrar assim na questão, porque eu não tenho como provar. Mas disse que o Vasco, isso não atrapalha em nada, resumindo, o Payet dentro do Vasco da Gama. Eu, pessoalmente, vou torcer para que o Payet fique mais, pelo menos até dezembro, no Vasco da Gama. Acho ele importante para divulgar o nome Vasco da Gama na Europa, acho ele importante para o time também. Ah, mas eu esperava mais, Wellington. Eu talvez esperasse mais também, gente. Mas quando o grupo não está muito bem, fica ruim para todo mundo. Quando o grupo está bem, qualquer um que você colocar arrebenta com a boca do balão. Você concorda? Comente aí, deixe o seu nome, o nome da sua cidade. E também está repercutindo muito legal o nosso vídeo que nós fizemos antes do jogo, no restaurante do Almirante, com meu querido Arthur Brandão,
dando uma aula aí de culinária, como tirar o sal do bacalhau. Canal, o meu muito obrigado. Falo diretamente de Madrid, aonde nesta quarta-feira teremos um baita jogo pela Liga dos Campeões. O Arsenal, que na Inglaterra venceu o Real por 3-0, está vindo para o jogo da volta. E eu terei a oportunidade de saber, junto às pessoas ligadas ao Arsenal, se de fato o clube inglês tem ou não interesse no Ryan. Vou conversar com dirigentes do Arsenal, lembrando que o Edu Gaspar se despediu do clube oficialmente na semana passada, mas é possível até que ele venha para cá acompanhar a partida, se juntar à delegação do Arsenal. Vou conversar com torcedores do Arsenal, jornalistas que acompanham o Arsenal e vamos saber direitinho dessa história. Se o clube tem ou não interesse no Ryan, que ontem marcou o terceiro gol na vitória do Vasco para cima do Sport por 3-1. Já já você vai ver os 3 gols. Antes, a festa, a homenagem linda ao eterno Roberto Dinamite, o maior ídolo da história do Vasco. Eu acompanhei a carreira do Roberto, né? Não o início dela, mas a partir de 80, como torcedor e como jornalista entrevistando o Roberto, tive o prazer de ter o Roberto como companheiro, participando de programas esportivos com ele e até me divertindo em alguns momentos. Por quê? Porque o time reserva do Vasco não se mostra uma equipe competitiva. Ele precisa sempre colocar em campo um time minimamente competitivo. E como ele poupou muitos contra o Corinthians, o Vasco acabou tomando aquele chocolate. Ainda há algo errado, porque se ele vai precisar e vai poupar nos próximos jogos, o Vasco vai sempre entrar em alguns momentos com um time que não dá para competir. Não pode. O Vasco precisa ter 2 times. Claro, o titular bem mais forte, mas uma segunda equipe. Da Arábia Saudita. Proposta feita pelo Vasco seria por empréstimo com opção de compra, e os moldes do negócio estariam sendo analisados pelo clube saudita. Wesley vê com bons olhos um retorno ao futebol brasileiro, especialmente por se tratar de um clube com a grandeza e a visibilidade do Vasco. A diretoria cruzmaltina mantém cautela, mas há otimismo nos bastidores. O técnico Ramon Dias já deu sinal verde para a contratação, e acredita que Wesley pode agregar velocidade, drible e poder de decisão ao setor ofensivo do time. Fontes próximas ao staff do jogador confirmaram que as conversas estão em estágio avançado e que Wesley está animado com a possibilidade de defender o Vasco. O atacante enxerga o projeto esportivo vascaíno como promissor, e o desejo de voltar a atuar com frequência também pesa a favor do cruzmaltino. Além disso, a presença de jogadores experientes no elenco, como Payet e Vegetti, é vista por Wesley como um atrativo, já que ele acredita que pode evoluir ainda mais atuando ao lado de nomes de peso. O fato de o Vasco estar disputando a Série A e buscando uma vaga em competições internacionais também conta pontos na decisão do atleta.